Na resolução dos exercícios, nós temos um primeiro exercício, tá, de aplicação, que ele diz que as posições de um móvel que executa um MU, ou seja, movimento uniforme, estão de acordo com a função horária S 5 menos 2T. Isso no sistema internacional de unidades, ou seja, sistema internacional, o tempo é segundos e o espaço é metros. Sistema usual, tempo em horas, espaço em quilômetros. Então aqui é no SI, segundos e metros. O que ele pergunta é: encontre a posição inicial do móvel, posição ou espaço. Qual é a posição inicial desse móvel? Como eu estou percebendo que essa função aqui é uma função de primeiro grau, ela se parece com quem? Com o sorvete. Então a gente já sabe quem é quem. Só você olhar na função. O 5 é justamente o lugar da posição inicial. E o menos 2 é a velocidade. Então o que a gente tem aqui? Que a posição inicial que ele tanto queria é 5. Mas como é uma posição ou espaço inicial, é metros. Então eu estou lá na posição 5 da trajetória, iniciando o meu movimento. Ele pede para você encontrar também a velocidade instantânea. O que é uma velocidade instantânea? A velocidade em qualquer instante da trajetória, pois ela é a mesma. Como o movimento é uniforme, a minha velocidade é constante. Se ela é constante, ela já está pronta aqui na equação. Ó. A velocidade vai ser o número que vai multiplicar o tempo. Aqui é o menos 2. Então essa velocidade é de menos 2 metros por segundo. Então velocidade não é metros. Metro é espaço ou posição. Velocidade é metros por segundo. Olha uma velocidade negativa. Esse movimento, então, na alternativa C, ele é retrógrado. Como que nós poderíamos aqui, numa observação, descrever esse movimento? Pessoal, isso aqui é apenas uma observação. Temos uma trajetória, as posições estão em metros, eu marco aqui a minha posição inicial, igual a 5 metros, no tempo inicial igual a 0. Agora eu vou colocar a minha velocidade para a esquerda, já que ela vem negativa na equação. Portanto, é um movimento retrógrado. Então, o móvel está andando para as posições decrescentes. Então, se você, por exemplo, jogar um tempo após o tempo 0. Primeiro, tempo 1 segundo. 2 vezes 1 vai dar 2. 5 menos 2, 3. O S já é 3. No tempo 0 ele é 5. No tempo 1 ele é 3. E 3 está para a esquerda. Olha o 5 aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 3. Então, em 1 segundo eu estaria aqui na posição 3. Portanto, mostra mais uma vez que meu movimento é retrógrado. No item D, ele pede para você construir o gráfico, tá, do espaço em função do tempo. Ou seja, ele quer o gráfico de S em função do tempo. Então eu preciso construir esse gráfico. Vocês têm um quadriculado aí, né? Então vocês podem, na verdade, traçar um eixo aí do lado esquerdo desse quadriculado e dizer, olha, essas são as posições em metros. E um eixo aqui na horizontal com o tempo. Então vocês vão traçar um eixo vertical, pode ser com a caneta e uma régua, e um eixo horizontal. Agora vocês vão fazer o gráfico com lápis. Mas para fazer um gráfico, do que você precisa? De pontos. Se você precisa de pontos, a gente vai ter que marcar alguns pontos, obedecendo a essa função. Então o que a gente vai ter que fazer? Colocar valores do tempo e colocar valores para o espaço. Então a gente vai fazer um cálculo aqui para um tempo 0, para um tempo 1 e para um tempo 2. Então para um tempo 0 a gente já tem. É 5. Ah, mas por quê? Porque é o S inicial. Ah, então confere. 5 menos 2 vezes o tempo que está valendo 0. 5 menos 2 vezes 0,
5 metros. Para o tempo 1, S igual a 5 menos 2 vezes o tempo agora que é 1. Já tinha feito isso para vocês, 3 metros. Para um tempo 2, S igual a 5 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 5 menos 4, 1 metro. Então, olha só, as posições estão diminuindo. O tempo sempre aumenta. Então, você escolhe, por exemplo, como os quadradinhos aí estão bem pequenininhos, pega 2 quadradinhos aqui, ó, e marca o tempo 1, mais 2 marca o tempo 2, e mais 2 marca o tempo 3. Ah, mas poderíamos fazer para o tempo 3? Ótimo, vamos completar aqui então. Tempo 3. S igual a 5 menos 2 vezes 3. Quanto vai dar? Menos 1. Então vocês vão ver que a gente vai ter que marcar esses pontos lá no gráfico. Então começa lá, ó. 2 quadradinhos para o 1, 2 quadradinhos para o 2, 2 quadradinhos para o 3. A gente vai ter que chegar lá no 5, né? Então o que nós vamos ter que fazer? Aumentar esse gráfico. Como eu escrevi aqui em cima, eu vou apagar, pessoal, tá? Para que a gente consiga desenvolver aqui, ó. 1, 2, 4, 1, 2, 5. S em metros. Então nós vamos marcar quem? O tempo 0 com S5. O tempo 0 está aqui, ó. Então nós já vamos marcar essa coordenada no X e no Y. O X é 0 aqui. E o S, que é o Y, é 5. Então a gente já marca esse ponto aqui, ó. No X0 e no S5. E agora no tempo 1 eu vou marcar 3, ó. Com 1 eu marco 3. Com 2 eu marco 1. Ah, então a gente vai traçar a reta aqui, ó. Vocês pegam uma régua, liga, que vocês vão conseguir entender, tá? Que aí no 3, ó, no 3 o S vai ser menos 1, ó. Então aqui no 3 daria lá no menos 1. Então tá aí o gráfico para vocês, passando pelos pontos demarcados da função de primeiro grau. Por isso que a nossa primeira aula do ano revisou função. Bem mostrada no segundo exercício, ele dá o movimento de um móvel e coloca uma tabela da velocidade desse móvel agora, da velocidade dele em função do tempo. E o tempo não está indo de 1 em 1, o tempo está indo de 5 em 5, ó. Nos 0 segundos, que seria o tempo inicial, a velocidade dele é 10. 5 segundos depois ele manteve a mesma velocidade 10. 10 segundos depois ele manteve a mesma velocidade 10, ou seja, a velocidade aqui é constante, aqui é o movimento uniforme. Mas a partir desse 10º segundo, a velocidade começa a diminuir. Aqui ela diminuiu para 0 em 5 segundos. E depois ela ficou negativa, significa que ele está voltando agora, a velocidade negativa, o movimento retrógrado. Então ele estava no sentido progressivo, parou e voltou, inverteu o sentido de movimento. Justamente ele pede nesse gráfico da velocidade em função do tempo. Toma cuidado que agora vocês vão ter que marcar uma velocidade negativa. E a nossa velocidade ela tem valor de 10, 10, 10, 0. Então o que vocês podem fazer? Vocês aí no quadriculado podem contar 10 risquinhos e marcar a velocidade mais 10. Contar 10 risquinhos e marcar a velocidade menos 10. E o tempo de 5 em 5. Então vocês podem contar 5 risquinhos, 10 risquinhos, 15 risquinhos e 20 risquinhos. Conta de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta de 1 em 1 até chegar no 20º para cada risquinho. E começa a marcar. Simples aqui a marcação. Para o tempo 0, que é aqui, a velocidade é 10. Para o tempo 5, ela também é 10. Para o tempo 10, ela é 10 também.
E para o tempo 15 ela é 0. Cuidado. No tempo 15 é aqui. E aqui a velocidade é 0. O valor no eixo y é 0. Então é aqui, ó. O x é 15, que é o tempo, né? O eixo x. E o eixo y é 0. Então eu vou marcar 0 aqui no eixo y. E no 20 ela é menos 10. Olha fechando o gráfico agora. Então você pode traçar uma velocidade constante até aqui. Então até aqui o movimento é uniforme. E aqui ele já é um movimento variável que a gente vai estudar nas aulas posteriores. A velocidade variando aqui, ó. Esse seria o gráfico da velocidade que ele pediu. O que ele pergunta para vocês? Calcule a distância percorrida no intervalo de 0 a 20 segundos. Distância percorrida, não é ΔS. O que a gente acabou de ver na teoria de propriedade de gráfico da velocidade? Quando a gente calcula a área da figura que se forma, a gente calcula um ΔS. Então, se eu calcular o ΔS nessa área aqui, nós temos aqui um trapézio, ó. Então esse primeiro ΔS, que é a área de um trapézio, nós temos base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, que será igual. A nossa base maior é tudo isso, ó, de 0 a 15. A nossa base menor é essa, ó, 10. A altura dele, olha a altura dele, 10 sobre 2. Então o que nós temos nesse primeiro ΔS progressivo, que as velocidades são positivas? Nós vamos ter lá 25, nessa soma, vezes 10, 250, dividido por 2, 125 metros de deslocamento. Então ele foi 125, agora ele vai voltar porque a velocidade é negativa. Olha o último gráfico agora, olha. Aqui, de 15 a 20, ó. De 15 a 20 forma um triângulo. Esse é o segundo ΔS que ele vai fazer de 15 até 20, já que ele fez o movimento de 0 a 20. Base vezes altura por 2 é um triângulo. A nossa base aqui é 5, ó. E a nossa altura é menos 10. Tá? Conta o sinal de altura menos 10. Esse sinal é físico, portanto ele voltou 25 metros no ΔS2. Vamos responder a pergunta que ele fez? Então, no item B, o ΔS1 dele foi 125 metros. O ΔS2 dele foi menos 25 metros. Ou seja, se nós pensarmos que ele foi 125 e voltou 25 metros, ele fez um deslocamento progressivo e agora um deslocamento retrógrado. Só que ele não perguntou o ΔS total, porque o ΔS total, já que aqui é a posição inicial e aqui é a posição final, o ΔS total é a diferença entre essas duas posições, S menos S0. Então esse é o ΔS. Só que ΔS não é a distância percorrida. Distância percorrida é a soma dos módulos dos ΔS. Seria a soma dos ΔS sem o sinal. Porque um velocímetro, moçada, não sabe se o móvel está a favor ou contra a trajetória. Ele conta só para frente, né? Então ele contou 125 metros na ida e contou 25 metros na volta. Esse sinal de menos é só para dizer que ele voltou 25. Então quanto que ele andou no total? 150 metros de distância percorrida.
Já o item C, ele pede a velocidade escalar média. Velocidade média é o ΔS sobre ΔT. Então eu não posso colocar aqui a distância percorrida. Eu tenho que colocar aqui o ΔS. E quanto é o ΔS desde a posição inicial até a posição final? Agora a gente soma os ΔS, já que ele está falando. Dá 100, né, moçada? Por que que dá 100? Porque eu tenho 125 menos 25. Como ele quer ΔS, aí entra os sinais. Então eu vou ter 100 metros dividido por quanto tempo? Olha lá o tempo. De 0 a 20, dividido por 20. Então a minha velocidade escalar média é de 5 metros por segundo. Bom, moçada, o item D é uma definição que a gente já viu nos módulos 2 e 3. Né? Ele pede a rapidez do movimento. Rapidez. Aí sim é distância percorrida pelo tempo. Então, cuidado, velocidade escalar, ΔS, deslocamento escalar. Rapidez, distância percorrida. Então, nós vamos pegar os 150 metros e dividir por 20, que daria 7,5 metros por segundo de rapidez. Então, há uma diferença muito grande na definição de velocidade escalar média e de rapidez, tá? Então vocês podem consultar o módulo 2 e o módulo 3 para responder a essas duas questões. Então eu só mostrei de novo para vocês em forma de cálculo. Onde nós pegamos o ΔS? No item A lá, no deslocamento pela área do gráfico da velocidade. O terceiro exercício ele diz lá, analise o diagrama a seguir que mostra a função S tempo para um ônibus e um automóvel que se movimentam em uma mesma estrada num trecho retilíneo segundo o mesmo referencial. De acordo com o texto e com as informações obtidas do gráfico, podemos afirmar que do gráfico a gente só tem duas informações. Que as posições do ônibus começam a diminuir, porque o gráfico dele é decrescente, as posições do automóvel aumentam, porque o gráfico dele é crescente nos valores do S. Então o ônibus está em movimento retrógrado, o automóvel está em movimento progressivo. Então isso ele fala na alternativa D. O movimento do ônibus é retrógrado, o S está diminuindo, ele tem velocidade negativa, e aqui o S está aumentando com o passar do tempo. O movimento do automóvel é progressivo. Então isso nós temos na alternativa D pelas funções. Ó. Os valores do S, conforme o tempo vai passando, os valores do S aumentam, e aqui os valores do S diminuem conforme o tempo vai aumentando. Beleza? Então alternativa D.